Oi, pessoal! Nós somos um grupo de 4 estudantes de banco de dados. E esse projeto todo começou com uma pergunta que pra gente parecia bem simples. Como é que a criminalidade influencia de verdade o preço dos imóveis numa cidade gigante como São Paulo? Olha, a nossa intuição, e provavelmente a de todo mundo, diz que sim, né? A gente tende a pensar que paga mais caro esperando ter mais segurança. Parecia uma lógica bem direta, bem óbvia. Então, a nossa hipótese de partida foi essa, bem clara. Quanto mais crimes acontecem em um bairro, mais baratos deveriam ser os imóveis. Afinal, quem pagaria uma fortuna para morar num lugar que considera perigoso? Só que aí, a gente colocou os dados no gráfico. E olha, foi um choque. Um susto mesmo. A realidade era o exato oposto do que a gente imaginava. E não é só impressão, não. Os números mostram uma correlação positiva de mais 0,47. Para quem não é muito de estatística, é simples. O número positivo aí significa que quando um sobe, o outro sobe junto. Ou seja, a nossa hipótese inicial não estava só errada, estava de cabeça para baixo. E aí a pergunta que fica é: o que realmente está acontecendo aqui? Então, a gente teve que respirar fundo, voltar para a estaca zero e tentar entender que paradoxo era esse. A gente percebeu que a história era muito mais complexa. E para desvendar esse mistério, a gente mergulhou de cabeça nos dados. E não foram poucos, não. A gente combinou duas fontes gigantescas. De um lado, os preços de aluguel do quinto andar, e do outro, os registros de crimes da Secretaria de Segurança Pública. A gente analisou tudo isso num período de 2 anos e meio, de janeiro de 2023 a junho de 2025, tentando achar algum padrão escondido ali no meio. E foi aí, no meio de tanto número, que a gente teve um estalo. Será que as pessoas preferem morar em lugares com mais crime? Claro que não. Tem algum fator escondido aí no meio. E o ponto-chave é exatamente este. A grande virada veio quando a gente se deu conta de que o número total de crimes, por si só, era uma métrica que enganava. E se o tipo de crime fosse a peça que faltava nesse quebra-cabeça? Então, a gente começou uma nova fase na nossa investigação. A gente decidiu separar os dados em duas categorias bem diferentes, baseadas na natureza dos crimes. E olha, essa separação mudou completamente o jogo. E aqui está a distinção que a gente fez, que é crucial. De um lado, a gente colocou os crimes violentos, sabe? Aqueles que são uma ameaça direta à vida, à integridade física, como agressões e homicídios. Do outro lado, os crimes patrimoniais, que são mais os crimes de oportunidade, como furtos e roubos, que visam os bens da pessoa. E essa simples separação de crimes mudou tudo. Foi ela que nos levou à descoberta central do nosso projeto, um conceito que a gente passou a chamar de trade-off de segurança urbana. Tá, mas o que significa esse tal de trade-off? Basicamente, o que a gente descobriu é que numa cidade enorme como São Paulo, segurança não é uma coisa absoluta, tipo seguro ou não seguro. Na verdade, o que existe é uma troca, um equilíbrio constante entre diferentes tipos de risco. Agora, este slide é o coração da nossa descoberta. Repara bem nas barras do gráfico. Veja como o desenho se inverte totalmente quando a gente separa os crimes violentos, na parte de cima, dos crimes patrimoniais, ali embaixo. É impressionante. Tá, mas o que esse padrão invertido significa na prática? Em cima, a gente vê que as áreas mais caras são justamente as que têm menos crimes violentos. Agora, olha para baixo, para os crimes contra o patrimônio. O padrão vira de ponta cabeça. As áreas mais procuradas e valorizadas são as campeãs em furtos e roubos. E aí? Isso significa o seguinte: parece que as pessoas topam correr um risco maior de ter um bem furtado, o que é visto como consequência da agitação, do comércio, do fluxo de gente, desde que se sintam seguras para andar na rua. É uma troca. Certo, a gente entendeu a ideia geral. Mas essa troca não acontece do mesmo jeito em toda a cidade. Afinal, São Paulo não é uma cidade só, né? São várias cidades dentro de uma. Olha a Zona Sul, por exemplo. Nesse gráfico, a linha azul representa o preço e a vermelha, os crimes violentos. Repara como, em geral, quando a linha vermelha de crimes violentos cai, a linha azul de preços tende a subir logo em seguida. A reação é quase imediata. Agora, vamos contrastar com o centro. Aqui, a linha vermelha são os crimes de patrimônio. Apesar de o número subir e descer bastante, por causa do fluxo enorme de pessoas todo dia, a linha azul dos preços continua lá em cima, relativamente estável. Isso sugere que, como a violência direta é menor, a região não deixa de ser atrativa. Resumindo a ópera, cada zona tem a sua própria lógica. Sul e Oeste são muito sensíveis à violência. A Zona Norte já reage mais aos crimes contra o patrimônio. E a Zona Leste parece ser um mundo à parte, mais estável. Isso só prova que não existe uma solução única para entender a cidade.
Beleza. Mas, no final das contas, por que tudo isso importa na vida real? Vamos para as implicações das nossas descobertas, que vão muito além de um monte de estatísticas num trabalho de faculdade. A principal lição que a gente aprendeu é esta: o valor de um imóvel não está ligado à quantidade total de crimes, mas sim ao tipo de crime que acontece naquela região. A natureza do crime é o que importa. E entender isso muda tudo. Para a gestão pública, significa focar recursos onde existe um risco real à vida, e não só onde o número geral de crimes é alto. Para o mercado imobiliário, isso é uma nova camada de análise de risco. E para quem mora na cidade, ajuda a entender a segurança de um jeito mais inteligente e sofisticado. No fim das contas, a nossa grande descoberta pode ser resumida nessa frase: a segurança não é uma linha reta. É uma balança, um equilíbrio com custos e riscos diferentes. E essa balança se comporta de um jeito único em cada parte da cidade. E toda essa nossa jornada pelos dados nos deixa com uma pergunta final, para todo mundo refletir. Pensando na realidade de cada um, qual será o trade-off de segurança que existe aí na sua cidade, no seu bairro? É algo para a gente começar a pensar, não é mesmo?